Olá, vamos explorar hoje um momento chave para o cristianismo, o dia de Pentecostes, como narrado lá no livro de Atos, capítulo 2. Isso aí, a gente vai se basear nesse texto, né? E em alguns estudos para tentar, desvendar o significado daquilo tudo. A ideia é entender o que aconteceu mesmo, sabe? Por que foi tão marcante e qual a relevância disso hoje. Exato. Ok, então vamos lá. A cena começa com os discípulos todos juntos em Jerusalém. Reunidos. E o relato descreve um som de repente, né? Como um vento muito, muito forte e algo visual também. Sim, como se fossem chamas, ou o texto diz línguas como que de fogo, que pousaram em cada um deles. E aí, logo em seguida, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E o resultado imediato. Começaram a falar em outras línguas. É fascinante olhar para esses sinais, né? O som, o fogo. Muitos interpretam como teofanias. Teofanias? Como assim? Manifestações de Deus, sabe? Visíveis, audíveis. Algo parecido com o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei. Tinha trovões, fogo. Ah, entendi. A conexão. Mas tem alguma diferença importante entre Sinai e Pentecostes? Com certeza. No Sinai, a lei foi gravada em quê? Tábuas de pedra. Algo externo. Certo. Já no Pentecostes, a interpretação é que a palavra foi escrita nos corações, pelo Espírito, cumprindo aquelas profecias antigas, tipo a de Jeremias, sabe? Da nova aliança. Uma lei interiorizada, então. Uma mudança grande. Exatamente. É como se fosse da regra externa para uma transformação interna mesmo. E essa experiência toda, ela se conecta como com Jesus? Não parece ser algo solto, né? De jeito nenhum. Está totalmente conectada. O Pedro, quando ele vai pregar logo depois, ele faz essa ponte direta. O que ele diz? Ele argumenta que foi Jesus, depois de morrer, ressuscitar e subir ao céu, quem recebeu do Pai a promessa do Espírito. E aí sim derramou sobre eles. Ah, então o Pentecostes é tipo um resultado da obra de Cristo. Exato. Segundo essa leitura de Atos, sem a cruz, sem a ressurreição e ascensão de Jesus, não teria Pentecostes. Tá tudo amarrado. Entendi. E tem mais. O Pedro ainda cita o profeta Joel. Ele diz que aquilo era um evento dos últimos dias. Últimos dias, isso soa bem. Definitivo. Pois é, sinalizando que, no plano de Deus, uma nova era, uma fase decisiva, tinha começado ali. Uau! Ok, então, além desses sinais e da ligação com Cristo, qual foi o impacto mais direto na vida deles? O propósito central? Olha, um resultado que salta aos olhos no texto é a adoração. A multidão que estava lá ouviu eles falando das grandezas de Deus. Em várias línguas diferentes, né? Que era o pessoal que estava em Jerusalém para a festa. Isso. E mais tarde, lá em Atos 10, quando os gentios, os não-judeus, recebem o Espírito, o que eles fazem? A mesma coisa. Magnificavam a Deus. Então gerar adoração espontânea e, universal era um dos propósitos. Parece que sim. Um propósito claro era esse. Levar a adoração. E aqui fica realmente interessante para mim, porque além de adorar, parece que eles receberam uma capacitação extra, né? Jesus já tinha falado sobre isso, sobre receber poder. Exatamente. Você pegou o ponto. O poder que Jesus prometeu lá em Lucas 24 e Atos 1 não era para eles ficarem só sentindo algo bom isolados. Era para quê, então? Para ação. Para capacitá-los a serem testemunhas de Cristo, no mundo todo. A igreja, nesse sentido, já nasce com essa missão para fora, sabe? Entendi. Uma igreja missionária desde o começo. E o texto de Atos chama essa experiência de algo específico. O batismo no Espírito Santo, que o próprio Jesus mencionou. Mas eles já não eram seguidores de Jesus, já não criam nele. Sim, sim. Eles já eram discípulos, já tinham a fé deles reconhecida, mas estavam aguardando essa capacitação especial, essa promessa, que só foi possível, de novo, por causa da obra de Cristo na cruz. Certo. E aquela manifestação de falar em línguas, que papel ela tem nisso tudo? Foi só no começo? Então, se a gente conectar os pontos na narrativa de Atos, o capítulo 2, verso 4, é bem direto. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, foi a primeira coisa que aconteceu depois de serem cheios do Espírito. É apresentado assim.
como a evidência física, inicial e audível dessa experiência do batismo no Espírito. É o sinal que marca o momento. Isso foi tão claro que, mais tarde, lá em Atos 10, foi justamente porque ouviram os gentios falando em línguas que os crentes judeus se convenceram. Opa, eles também receberam o Espírito Santo. Entendi. Não foi só uma emoção forte, foi algo concreto que eles ouviram. Exato. E é importante notar a distinção, né? Em outras partes da Bíblia, o amor é descrito como o fruto essencial do Espírito. Sinal de maturidade, de vida cristã. Sim, Gálatas 5, por exemplo. Isso. Mas as línguas, especificamente no livro de Atos, são apontadas como esse sinal inicial que acompanhou essa experiência de capacitação, o batismo no Espírito. Compreendo a distinção. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o Pentecostes é esse evento divino, super ligado a Cristo, marcando uma nova fase. Com o propósito de gerar adoração e, principalmente, capacitar a igreja para sua missão. De testemunho. E o falar em outras línguas entra como o sinal inicial dessa capacitação específica. Isso resume bem a forma como o livro de Atos apresenta o evento. O Pentecostes marca o início da igreja como esse corpo de crentes, né, capacitados pelo Espírito. É o que Paulo vai falar depois em Coríntios, sobre sermos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Um corpo capacitado e enviado. Exatamente. Enviados com uma missão. Então, pensando para frente, o que tudo isso significa para nós hoje? A narrativa parece indicar que essa dinâmica do Espírito capacitando a igreja para adorar e testemunhar não ficou só lá atrás, naquele dia. Pois é, essa é a grande questão, né? Fica a reflexão, como será que essa interação entre o Espírito e a comunidade de fé continua, sabe? Como ela impulsiona a missão ao longo da história e talvez até nos nossos dias. Algo para a gente continuar pensando a respeito.